Bem-vindo aqui. Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, analisando os resultados, conforme prometido, da AES Brasil. Resultado do terceiro trimestre de 2021. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você, que é novo no canal, ou que já passou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike, faça o seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. A ideia hoje é fazer um vídeo um pouco mais rápido, um pouco mais curto, porque o assunto da AES Brasil já veio sendo debatido por nós ao longo de outros vídeos ali, então, que nós tivemos no passado, de maneira que a gente vai se concentrar simplesmente em tópicos muito específicos e depois fazer um resumão de tudo para que você possa ter um contexto dos resultados apurados e poder tomar a melhor decisão para você na hora de aportar ou não na companhia. Imediatamente, nós podemos verificar que 3 itens nos chamam a atenção e que vale a pena a gente citar aqui no momento dessa análise. Primeiro está aqui em relação ao lucro líquido da companhia. Vou tentar reduzir um pouco aqui a forma de marcar esse resultado. Você pode verificar que o lucro líquido da companhia, ela reporta no trimestre 431 milhões aproximadamente. Se comparar o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2021, observe que a companhia ela tem um crescimento no lucro líquido de 742%. Até para marcar para você, que você possa acompanhar o lucro reportado pela companhia. 742%. Bom, já de cara nos chama a atenção porque é um crescimento um tanto quanto exagerado, até com outros crescimentos que nós verificamos nos vídeos que nós fizemos análise de papéis. Mas guarde esse valor, esse crescimento 742. Note que o EBITDA da companhia está em 92 milhões. E olha que aí você pode estabelecer um paralelo do EBITDA com o lucro líquido. Da mesma forma, você pode verificar que no comparativo trimestral, trimestre, o EBITDA teve um recuo de 70,5%. E aqui você também pode estabelecer um paralelo entre esses dois valores. Outro aspecto também que é importante para nós é com relação à dívida líquida da companhia. Note que a dívida líquida da companhia está em 5,2 bilhões aproximadamente. E a alavancagem da companhia em 2,6 vezes, que é a relação da dívida líquida sobre o EBITDA da companhia, 2,6. Lembrando que a companhia ela fez um follow-on, captou aproximadamente 1,1 bilhão, e mesmo com esse valor captado, e aqueles que não aderiram na oferta prioritária, acabaram sendo diluídos. Mesmo com essa captação, a companhia tem a dívida de 5,2 bilhões e 2,6 de alavancagem. São dados que vão nos chamando a atenção. Note que o recuo do EBITDA você pode encontrar nessa tabela aqui, da apresentação dos resultados da companhia. Mais ou menos na variação dos recursos, dos níveis dos recursos naturais. A maioria tem esses recursos em pontos percentuais que são bastante significativos. Na verdade, se você for avaliar aqui, não existe nenhum com os níveis dos recursos positivos. Então, é algo que justifica então, aquele EBITDA negativo. Então, bom, se tem o problema da crise hídrica, tem um EBITDA negativo, o lucro líquido continua ainda nos chamando a atenção, vamos tentar chegar nele. Um aspecto interessante da companhia é que você pode verificar aqui na geração de energia elétrica. Veja que a companhia, na sua fonte hídrica, teve 36,2% menos. Mas, na fonte eólica, a companhia teve um crescimento de 45,3% na sua geração, da mesma forma teve um crescimento de 1,1% na sua fonte solar. Então, já é um aspecto interessante do ponto de vista de contrabalanceamento em relação ao prejuízo decorrente da crise hídrica. Embora eu não tenha citado só para chamar a sua atenção, quando eu me referi a essa coluna aqui, eu estava fazendo o comparativo dos primeiros 9 meses do exercício. Mas você pode verificar o comparativo trimestre a trimestre, comparando o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021, o que
são números também negativos e até um pouco piorados em relação à variação do ano como um todo. Outro aspecto interessante é na questão de ter outras formas de produção de energia, você pode verificar que no comparativo trimestral, a energia solar, ela teve, quando olhamos o terceiro trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2021, uma redução da geração de energia de 5,7%, mas só no comparativo trimestral, porque ao longo de todo o exercício, conforme a gente tinha dito antes, o crescimento é de 1,1%. Olhando agora para os indicadores financeiros, conforme a gente já tinha citado anteriormente, eu vou me fixar apenas naqueles um pouco mais importantes aqui neste momento, que é o seguinte, dê uma olhada aqui, ó, no EBITDA da companhia, conforme a gente tinha visto, 92 milhões no trimestre, se comparado com o trimestre anterior, do ano anterior, ou seja, o terceiro trimestre de 2020, nós podemos verificar essa redução de 70%. Da mesma forma, aqui está anotado errado, aqui na companhia não é menos 742, tá? Essa variação trimestral de 51,1 no primeiro trimestre de 2020 para 430 milhões no terceiro trimestre de 2021. Então, até deixa eu repetir aqui para que eu não me perca e também acabe não fazendo você se perder. Vamos fixar a coluna como um todo, a linha como um todo. Então, observe aqui. Terceiro trimestre de 2020, 51 milhões de lucro líquido. Terceiro trimestre de 2021, 430. Essa variação, então daqui para cá, uma variação positiva, conforme a gente consegue verificar aqui, 742%, não é negativo aqui, aqui só está anotado errado. E no comparativo, primeiros 9 meses de 2020 com primeiros 9 meses de 2021, um crescimento de 124% no lucro líquido. E agora, outro ponto que nos chama bastante atenção é exatamente o problema da companhia por conta da crise hídrica, que é exatamente aqui, a compra de energia. Então, observe o seguinte, no terceiro trimestre de 2021, foram gastos 121 milhões aproximadamente. No terceiro trimestre de 2021, 451 milhões. Um crescimento de 273% na compra de energia. Por outro lado, se nós avaliarmos desde o início do ano, variou então 136%, passando de 324 milhões no ano passado, os primeiros 9 meses, para 768 milhões nos primeiros 9 meses de 2021. No outro caminho, alguns aspectos positivos aqui, por exemplo, o azul é a energia descontratada, este cinza é a energia hídrica contratada e o verde é a energia eólica e solar contratada. Então você pode verificar, vamos dar uma olhada até o ano aqui de 2023, que está nesta primeira parte aqui. Você pode observar que a companhia, ela para 2021, 372 milhões de energia contratada na energia eólica e solar e 899 milhões em energia contratada hídrica. Então, significa que se ela não entrega essa energia, ela tem que comprar para entregar, se ela não tem estoque para a sua entrega. Da mesma forma, nós podemos olhar para 2022, observe como cresce aqui a energia contratada, energia eólica e solar, e também cresce a energia hídrica. Significa que se o ano que vem houver problemas semelhantes, a companhia vai ter que dar o mesmo encaminhamento deste exercício. Já que a energia contratada reduz, mas em compensação a descontratada está maior, e a gente consegue ver que a companhia, por outro lado, tem uma capacidade de entrega de 1,8 gigawatts, se ela estiver operando dentro das suas condições normais. No entanto, cresce aqui significativamente a sua energia eólica e solar já contratada. Até que chega o ano aqui de 2024, eu não vou entrar muito no ano de 2025, mas aqui você pode ver que cresce significativamente a energia eólica e solar contratada e os parâmetros da energia hídrica ficam muito parecidos, sendo que descontratar 386%. Então é uma companhia que tem uma estabilidade. Se o clima ajudar, ela com certeza ela tem uma condição bastante interessante de sobrepor os seus resultados bem vamos dizer assim, preocupantes do exercício de 2021. A
Apenas para não dizer que não mencionamos, é interessante citar esse crescimento das despesas operacionais aqui da companhia, onde ela teve um crescimento de 23%, onde suas despesas operacionais passaram de 254 milhões para 313 milhões. Então, a gente verifica um aumento da despesa sem que possa ter havido um crescimento compatível das suas receitas. No EBITDA, comparativo trimestre a trimestre, como a gente viu, uma redução de 70%, indo de 312 milhões para 92. Nós já citamos isso anteriormente. Então, aqui nós chegamos a uma das conclusões que a gente queria com relação ao lucro líquido. Observe aqui, se você me permite, eu vou fazer a leitura para você. Olha aqui, ó. No terceiro trimestre de 2021, a AES Brasil apurou um lucro líquido consolidado de 430 milhões, sendo 742 positivo e não negativo, que nem nós tínhamos visto lá na tabela, 742,4% maior ao resultado de 51 milhões registrado no terceiro trimestre de 2020. Explicado principalmente, eu queria que você prestasse atenção aqui nesse item, o item 1, que diz o seguinte, se você me permite fazer a leitura. Tributo diferido no montante de 535 milhões, decorrente do crédito fiscal de 532 milhões, reconhecido no terceiro trimestre de 2021 em função da continuidade da reestruturação de sua subsidiária AES Brasil Operações. Então, ele é um montante advindo de um crédito fiscal, depois da reestruturação daquela subsidiária, ali a AES Brasil Operações. Então é daqui que vem. E esse é um fator que nós temos que entender que ele é não recorrente. E mais, ele não tem efeito caixa. Portanto, quando nós formos olhar o fluxo de caixa, provavelmente a gente não vai ver esse valor aportado. Eu queria só que você guardasse o valor em si, que é de 532 milhões, que esse aqui é o impacto, de fato, naqueles 742% no crescimento do lucro líquido, quando comparado o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2020. Uma conta interessante que você poderia fazer é o seguinte, se este aqui é o lucro líquido consolidado e que teve impacto por esse efeito não recorrente, você tiraria esse efeito não recorrente e você saberia quanto teria sido o lucro líquido da companhia no comparativo trimestral. Na verdade, você saberia quanto teria sido no terceiro trimestre de 2021. E aí você poderia fazer um comparativo ajustado ao terceiro trimestre de 2020. Aqui nós podemos verificar o endividamento da companhia. Ele teve um crescimento de 24,5% quando comparado ao exercício de 2020. Então, a dívida saltou de 4,7 bilhões para 5,9 bilhões. Então, esse aqui foi o crescimento da dívida da companhia. Com relação à disponibilidade da companhia, no dia 30 de setembro, as disponibilidades fecharam consolidadas em 730 milhões. Um montante que é inferior em 62,9% ao valor registrado no mesmo dia de setembro de 2020, que era de quase 2 bilhões. Posição anterior à liquidação referente ao passivo GSF no montante de 1,3 bilhões, isso aconteceu no início do ano, foi em janeiro. A redução das disponibilidades reflete, além do desembolso relativo ao GSF, ocorrido em janeiro, então, conforme eu tinha dito, a estratégia de crescimento da companhia por meio de fontes renováveis, com a compra dos complexos eólicos Ventos e Mandacaru e Salinas. Aliás, só um pequeno parênteses aqui com relação a Mandacaru. Eu tive nesse complexo de Mandacaru no ano passado. Realmente ele é muito grande e é uma área de muito vento constante. É interessante. Isso aqui me pareceu uma boa aquisição da companhia. Além da aquisição e desenvolvimento dos projetos Greenfield, então, que começaram do zero, em construção, contribuído para o complemento do resultado e geração de caixa. Vamos ver como é que se dá isso aqui. Nós tínhamos falado da dívida bruta, agora vamos dar uma olhada na dívida líquida, que no terceiro trimestre de 2021 foi de
5,2 bilhões, montante superior em 85% à posição que foi registrada no mesmo período do ano anterior, que era de 2,7 bilhões. Então ela saltou de 2,7 para 5,2, tendo quase dobrado a dívida líquida da companhia. Aqui o cronograma da dívida ele é bem confortável, diga-se de passagem. Então ele se mantém aqui dentro de um padrão bastante interessante até 2024, tendo um saldo um pouco maior que em 2025. E o maior indexador aqui da dívida é o CDI, com 59%, quase 60%. E aqui sim, IPCA já é um fator mais que implica o maior custo dessa dívida da companhia. E por falar em custo da dívida, observe que ela tem, aqui na linha azul, é o custo médio da dívida. E aqui na linha verde, prazo médio da dívida. Então ela está com um custo atualmente, considerando só essa coluna aqui, ó, terceiro trimestre de 2021, ela está com um custo de 10,2% ao ano. E o prazo da dívida está em 4 anos. Considerando o compromisso aqui da companhia em relação à sua alavancagem, observe aqui que ela foi para um novo patamar, sendo que as negociadas consideram agora uma alavancagem de 4,5. E a gente viu que estava em 2,6, se eu não me engano. Então está abaixo desses 4,5, que eu considero bastante alto, né? Mas aí você pode estabelecer um patamar mais ou menos ajustado em relação, por exemplo, à Taesa. Elas não são companhias iguais, uma é geradora e outra é transmissora. Mas o quanto está alavancada a Taesa, ela está num patamar indo na direção aqui dos 4, passando um pouco. Então também, conforme nós havíamos mencionado, tá aqui o índice de alavancagem da dívida líquida em relação ao EBITDA ajustado. Encerrou o terceiro trimestre, então, em 2,57, 2,6 vezes. Assim, a alavancagem da companhia passou, então, de 2,3 para 2,6, tendo a dívida passada de 2,8 para 5,2. O azul escuro é a dívida líquida, está aqui, e a linha em azul claro é a relação dívida líquida sobre o EBITDA. Quanto tempo, né, seria paga essa dívida, considerando o resultado da companhia. E conforme nós podemos verificar aqui no plano de investimento da companhia, até para você ver se está compatível com os valores que foram arrecadados em razão do follow-on, está aqui, ó, complexo eólico de Tucano. Então, eu queria que você fixasse aqui nessa coluna, em 2022, observe que ele, Tucano, 464 milhões e o complexo eólico de Cajuína em 1,3 bilhões. Então, segundo a companhia, ela mesma anunciou que os valores arrecadados no seu follow-on, eles seriam nesses projetos, que seriam de outras fontes de energia que não as hídricas. E o último aspecto que nós vamos avaliar na nossa análise de papel é no que diz respeito ao fluxo de caixa. Então, vamos à primeira parte, que é o caixa líquido das atividades operacionais. Você observe que aqui ele está positivo, e a gente quer que ele seja positivo porque significa que a companhia tem custos para gerar seus produtos e serviços. Quando aqui é positivo é porque aquilo que ela arrecadou em função da venda de seus produtos e serviços foi superior aos custos que ela teve. Então, isso é o que faz gerar caixa, e é isso que nós queremos. Outro aspecto que eu queria que você observasse aqui é justamente onde nós temos os tributos e contribuições sociais diferidos, certo? Então, esse aqui é um dos impactos que nós verificamos anteriormente. Você pode notar que no lucro líquido houve o tributo diferido no montante de 535 milhões, decorrente de crédito fiscal de 532 milhões, reconhecido no terceiro trimestre, em função da continuidade da reestruturação de sua subsidiária AES Brasil Operações. Então, tem esse efeito no lucro líquido, mas não tem efeito caixa, conforme eu vou demonstrar. Um pouquinho antes disso, só quero que você dê uma olhada aqui no caixa líquido das atividades de investimento. Ele está negativo, a gente gosta que ele esteja negativo, porque significa que possivelmente duas coisas podem ter acontecido, não necessariamente ao mesmo tempo. Uma
é aquisição de ativos. Principalmente, são ativos que vão gerar novas receitas para a companhia. E o outro que muito nos interessa são as aplicações financeiras. Então, esses dois movimentos geram um caixa líquido de atividades de investimento negativo. Isso é importante porque significa que a companhia ela passa a ter reservas. O outro caixa que nos interessa, para finalizar assim, essa parte mais segmentada, é o nosso caixa líquido das atividades de financiamento. Note que aqui está positivo. Isso aqui nos chama a atenção, porque a gente quer que ele seja negativo, porque é daqui que vem os nossos proventos. Então, ele é negativo quando tem o pagamento de proventos, que aqui no caso foi de 92 milhões, ou quando há a quitação de alguma parcela de empréstimos. Isso aqui faz com que tenha uma normalidade na amortização da dívida ou até a quitação de uma dívida. Então é importante que ele fique negativo, mas ele está positivo por essa razão aqui de baixo. Ó. Emissão de ações preferenciais em subsidiárias. Então significa que foi ações para subsidiárias, então ele acabou se tornando positivo em função dessa emissão. Então isso aqui não é um fator negativo, mas também não é positivo, ele é neutro, mas ele gerou esse impacto positivo aqui, então não há nada a se preocupar. E para finalizar, vamos ver como é que ficou o nosso saldo de caixa ao final desse período. Observe que, claro, não tem comparativo, né, porque a AS Brasil ela passa só a existir a partir de março de 2021. Então, houve aqui, desde o início do ano, um aumento de 33 milhões no caixa. Pelo menos gerou um caixinha ali, um caixinha pequenininho. Mas o mais importante é que você viu que não teve impacto o lucro líquido, que teve aquele aumento de 700 e aproximadamente 750%, não teve nenhum impacto no caixa. Que isso é o que a gente gostaria de demonstrar para você e eu quero até trazer um vídeo que pode explicar talvez melhor do que eu essa questão. Eu fiz algumas modificações de áudio e vídeo, mas é só para preservação das pessoas, porque o mais importante aqui é o conteúdo. Pessoal, que é nosso objetivo aqui. Hoje eu falei de AES para vocês, né? Muita gente se confundindo aí, acabou lendo o balanço, enfim, viu um lucro lá, falou, poxa, mas o preço teto que tem lá no guia de ações, está falando que o lucro ia cair e a empresa deu esse baita lucro, mas poxa, mas aí a empresa não anunciou dividendo, o que está acontecendo, né? Então, explicando para vocês o que está acontecendo com a AES Brasil. Boa parte, eu diria que mais de 100% desse bom resultado que a empresa apresentou nesse trimestre não é operacional. Tá? Ele é ex-operacional, ou seja, não recorrente, e ele vem de um crédito fiscal de uma incorporação que a empresa acabou fazendo, tá? E trouxe desse CNPJ que ela incorporou aí no seu balanço por ser uma holding, ela tem algumas vantagens tributárias aí, essa é uma delas, só que não tem efeito caixa, tá? E como eu disse para vocês, não é também recorrente. Se não houvesse esse efeito, que é da ordem de mais ou menos 536 milhões, a gente estaria falando aí de um prejuízo superior aos 70 milhões neste. Então, importante aqui é que não fosse esse recurso advindo, como nós explicamos anteriormente, então a companhia teria fechado no negativo, teria fechado com prejuízo já no terceiro trimestre de 2021. Trimestre, muito parecido com o que a CESP apresentou no balanço do trimestre passado, tá, pessoal? Então, isso nada mais é do que fruto do que também expliquei para vocês no post, que é o seguinte: o business da AES é gerar energia e vender energia. O que acontece? Ela acaba vendendo essa energia que ela não gerou ainda. Então eu vou lá e prometo para o Fabião que eu vou vender para ele 100 megawatts. Só que teve uma crise hídrica, e aí eu só consegui gerar 80. O que eu faço com os 20 que eu prometi entregar para ele? Já vendi e vou ter que entregar. Então, eu vou ter que ir no mercado, que se chama Spot, e pagar o preço que tiver ali, que se chama PLD, preço de liquidação diária, e eu vou ter que inteirar esses 20 megawatts que eu prometi e já vendi para ele. E muito provavelmente eu vou pagar mais caro por isso. Então, como você pode ver, em termos práticos, a companhia teria fechado no prejuízo não fosse esse valor que foi incorporado ao lucro líquido e que não tem efeito recorrente, justamente por conta dessa compra que teve que ser feita de energia. Bom, então, dito isso, vamos ao próximo passo, que é a plotagem dos nossos dados na nossa planilha para avaliar se vale a pena ingressar ou não na ação.
Muito bem. O PL da ação eu trouxe no site da Status Invest. Então, se nós olharmos hoje, o PL da ação está em R$ 12,50. Ou seja, se você investir hoje na companhia, vai levar 12 anos e meio para receber de volta. O preço sobre valor patrimonial já é diferente, é de onde vem a maioria dos nossos dados, a GF, baseada em dados da Economática e às vezes da Bloomberg. Então, o preço sobre valor patrimonial em R$ 3,05. Quando passa de 2, a gente considera que o mercado está superavaliando uma ação que neste momento é considerado caro. O payout médio da companhia, pela GF, 116, e se nós for olharmos o Status Invest, está em 20,68, mas porque está contando só os valores pagos esse ano pela AS Brasil. Então, por isso que aqui está um pouco abaixo. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer com os dois para que você possa ter uma melhor visão a respeito das suas possibilidades de investimento ou não, porque o payout é justamente aquela parte do lucro líquido que é distribuído para os acionistas. Então, nós vamos pegar o lucro líquido, aplicar esses payouts e ver o que acontece. Os crescimentos médios compostos, tanto do lucro líquido quanto da receita líquida, nós não computamos porque a companhia ela é recente. A gente poderia computar da STET, mas eu acho que ia ter uma distorção aí justamente porque existem essas incorporações que a gente falou agora há pouco, e eu acredito que essa distorção ia nos trazer resultados que iam gerar mais confusão do que entendimento sobre os dados da companhia. Vamos passando aqui a dívida líquida da companhia, 5,2 bilhões. Então, a dívida líquida em relação ao EBITDA da companhia, 2,6. O lucro líquido projetado pela companhia, então a gente viu que se não fosse os efeitos não recorrentes, ela teria o trimestre fechado no prejuízo. Então, está bem abaixo do que a gente estimou da vez que nós fizemos a análise do segundo trimestre, em 218 milhões. Vamos esperar que realmente isso aqui se confirme. Total de papéis da companhia, com o follow-on, 492 milhões. Então, o que nós vamos fazer agora? Deixa eu limpar aqui para tentar deixar mais claro o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o lucro líquido da companhia, que está aqui em verde. Nós vamos aplicar os valores de payout da companhia, que é o quanto ela teria para distribuir para os seus acionistas, e vamos dividir pelo número de ações. Então, se nós pegarmos e aplicarmos o valor aqui, 116% de 218, e dividirmos por esse número de ações, então, neste caso, a companhia teria para distribuir para os seus acionistas, valor projetado, então valor a ser distribuído projetado, 51 centavos por ação. Ou, no pior caso, que é se nós utilizarmos esses 20%, 68% que está lá no Status Invest, que é só desse ano, mas isso aqui é só para ter referência, tá? Eu não acredito muito nisso. Então, 9 centavos. Por outro lado, mas é o seguinte, antes de eu falar dos últimos dividendos pagos pela companhia nos últimos 4 anos. Então, nós pegamos esses valores que nós encontramos e dividimos eles por 6%. Se nós dividirmos 51 centavos por 6%, nós vamos ter um preço teto em função do lucro líquido projetado de R$ 8,57. Se nós utilizarmos esses 9, vai ser R$ 1,53. Então, por isso que eu estou descartando, porque eu acho que não está muito descasado esse valor. Por outro lado, o que a companhia tem distribuído nos últimos 4 anos de proventos? Observe que ela distribuiu, em média, nos últimos 4 anos, 67 centavos por ação. Se nós dividirmos 0,67 pelo 6%, por que 6%, né? É o mínimo que nós aceitamos receber em proventos em função do valor que nós pagamos por ação. Então, dividindo 67, o valor pago, por 6%, que é o valor que o mínimo que nós queremos receber em proventos, R$ 11,14 seria o preço teto pelos dividendos, a média dos dividendos pagos nos últimos 4 anos. Então, ou 11 em relação ao passado, ou 8,57 em relação ao projetado. No momento desse vídeo, o preço da ação está cotado a R$ 11,35. Então, a partir de agora, você pode perfeitamente estabelecer um parâmetro aqui de ingresso no mercado
para a compra de ações, para você aportar na companhia, considerando, então, tanto o preço em função da média dos dividendos pagos, como em função do lucro líquido projetado para esse ano, sendo que você tem que pensar que este é o valor atualmente cotado pela ação no mercado. Esse foi, então, o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. No momento, não estou aportando na companhia por justamente esses descasamentos que a gente viu durante todo esse vídeo. De qualquer forma, a sua consideração se é o seu momento ou não de fazer aportes. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu dislike, faça o seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. Se você é novo no canal, ou se você já passou pelo canal, considere a sua inscrição. Um grande abraço!